Peço aí desculpa pelo atraso, mas eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas tivemos aí um arranca-rabo com o ministro Haddad agora na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, eu e o deputado Nicolas. Então me conta, o que aconteceu, Jodir? Rapaz, o Haddad veio aqui na Câmara, né, para explicar um pouco sobre essas medidas econômicas desastrosas do governo dele. Eu estava como segundo inscrito, eu usei o tempo de líder também e comecei a falar sobre todas as medidas desastrosas que vêm sendo feitas pelo governo Lula, que vem fazendo com que nós tenhamos esse desequilíbrio das contas públicas, um rombo fiscal imenso, a gastança desenfreada, tudo que eles vêm fazendo, e inclusive comparando com o governo Bolsonaro, que deixou um superávit de 54 bilhões em 2022, quando ele saiu, e que o governo Lula, na verdade, deixou 230 bilhões de déficit, de prejuízo, no primeiro ano, o maior déficit fiscal da história. E falamos algumas medidas que eles estavam tomando, propondo para fazer a compensação, a alternativa à redução, aliás, ao aumento do imposto de operações financeiras que eles vinham propondo, um imposto que é extrafiscal, que não tem fins arrecadatórios, o fim é regulatório, um fim para controlar a inflação, para proteger a indústria nacional, e que eles estão utilizando para aumentar a arrecadação. E como pegou muito mal, ele estava propondo agora uma outra medida, inclusive uma medida provisória, para aumentar a tributação do imposto de renda de 5% para títulos como LCI, LCA, CRI, CRA, aumento da alíquota de contribuição social sobre o lucro líquido das fintechs, e que vão sair prejudicadas em comparação com os grandes bancos. Eu falei que são medidas extremamente irresponsáveis. E o Nicolas também foi nessa mesma toada. Aqui na Câmara dos Deputados, vocês sabem como é, a gente faz parte de diversas comissões. Eu tento até não pegar tanta comissão como alguns deputados, porque muito deputado só quer chegar lá para botar digital e não participa. Então eu fico ali em torno de umas 5 comissões. E eu fui em outra comissão, fui em outra, daqui a pouco meu telefone não parava de tocar. E o ministro Haddad estava chamando a gente de moleque. E eu fui olhar. E aí, quando ele falou uma vez, eu falei, cara, dane-se, que se dane. E ele falou outra vez, falou que a gente fazia molecagem. Eu e o Nicolas fugimos do debate e era molecagem. Eu não aguentei. Aí eu voltei para a comissão, pedi o direito de resposta e falei que moleque é ele. Moleque é ele que assumiu um ministério dessa magnitude, que é o Ministério da Economia, tendo feito só 2 meses de economia, não sabe nada de economia. Moleque é ele que deixou um prejuízo imenso para o nosso país, aumenta imposto e fazendo com que a população mais pobre pague esse preço. Foi isso que eu falei. Agora, Jodi, cheio de razão você está, quando colocamos o Brasil na mão dessa turma, e desde o primeiro momento, já rompendo o teto de gasto, criando um arcabouço incumprível, eles mostraram para que vieram. E outra, cheio de balão de ensaio, né, Jodi? A gente vai agora o IOF. Ih, não deu IOF, agora vai ser LCI e LCA. É cheio de balãozinho de ensaio, mostrando que nem isso eles sabem fazer, né? Vitória, exatamente, eu falei exatamente isso na minha fala. Eu falei isso. Falei, olha, vocês, para fazerem aí a mágica de gastança desenfreada de vocês, o que vocês começaram? Primeiro, a PEC da transição. A PEC da transição, que ela foi proposta no final do governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro perdeu a eleição no final ali de outubro, e aí o governo de transição propôs essa PEC de transição para furar o teto de gasto em 200 bilhões de reais. Isso aí já foi assim inconcebível, inaceitável. A alegação deles era de que era para pagar benefícios sociais, programas sociais, e assim, não procede essa informação, porque na verdade o que precisava para pagar alguns benefícios sociais era em torno aí de 40 bilhões, mas quiseram gastar muito mais, e colocaram um dispositivo na PEC da transição para acabar com o teto de gastos. E aí veio essa porcaria, eu falei assim mesmo, veio essa porcaria desse arcabouço fiscal, que é um arcabouço que aumenta a capacidade de gasto público atrelando ao aumento de receita. E cria uma receita que ela é fictícia, não existe. E aí você faz com que haja esse prejuízo fiscal, esse déficit fiscal a todo momento. É incumprível, já foram diversas outras vezes que ele foi modificado, e ele vai ter que ser modificado eternamente. Na verdade, ele tem que ser derrubado. E ainda falei sobre a reforma tributária, que vai fazer com que o Brasil tenha o maior imposto
sobre consumos do mundo. E ele ficou chateado com essas minhas falas, as falas do Nicolas também, que foram nessa mesma linha. Eu acho que ele já tem né? É porque, na verdade, o que acontece? Né? O Haddad ele está sofrendo muito, né, nesse ministério, porque ele é o que é mais cobrado. E ele não entende porcaria nenhuma de economia. A economia está indo muito mal. Então, eu acho que ele fica muito estressadinho. E aí começou a vir aqui querer cantar de galo com o deputado. Já está chateado também por conta dos vídeos do Nicolas, sobretudo aquele do Pix. Eu falei sobre isso também. Ele falou na fala dele que é molecagem, mais uma vez. Mas assim, ele tem que saber se portar no parlamento. Eu ainda falei isso, não vem querer cantar de galo aqui, porque você é ministro, você responde pelo governo, você representa o executivo. Mas aqui você tem que respeitar o parlamento.